O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o fora. Joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos ainda com esse relato inspirador da vida do profeta Elias. Então, ontem nós víamos Elias que tinha alcançado de Deus a graça de voltar a chover. Os profetas de Baal foram vencidos. Elias se encontra com Acabe. Nós vimos toda a sua súplica, e ele esperando que a chuva acontecesse. Ele viu aquele pequeno sinal, aquela pequena nuvem vindo à distância. Ali ele viu que era a chuva chegando, e ele corre à frente do carro como uma criança, à frente do carro puxado a cavalos de Acabe, e ele corre anunciando a chuva e glorificando a Deus pela graça que havia chegado. Mas já era de esperar, né? A rainha Jezabel ficou profundamente irada. Por quê? Porque os seus sacerdotes, os sacerdotes de Baal, lembrem-se que a rainha Jezabel era pagã e era seguidora dos profetas de Baal, era discípula. Quando ela soube então que os seus profetas, que os seus 450 profetas tinham sido mortos, ela diz, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 2: a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com todo rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer contigo o que tu fizeste aos meus profetas. E diz então que o profeta Elias, versículo 3, teve medo e partiu para salvar a sua vida. Aqui, meus santos, a gente vê essa dificuldade muitas vezes na vida do servo de Deus. Isto é, ele crê que Deus é todo-poderoso, ele sabe que Deus é todo-poderoso, ele já viu muitos sinais grandiosos de Deus realizados por meio dele na vida de outras pessoas, mas às vezes esses sinais grandiosos se ausentam da nossa vida.
O profeta Elias foi instrumento de grandes sinais. Ele tinha acabado de testemunhar um grandiosíssimo sinal que Deus realizou por meio dele, isto é, a súplica de Elias. Deus fez descer fogo do céu que consumiu o sacrifício. A súplica de Elias, aquela chuva que havia cessado pela voz de Elias, que Elias disse: não vai chover mais aqui até que eu diga o contrário. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E quando Elias disse que a chuva virá, a chuva veio. Mas agora ele tem que correr, porque a rainha quer matá-lo. Isto é, por que Deus então não me protege? Por que Deus então não coloca uma redoma de vidro ao meu redor para que nenhum mal me aconteça? Quantas vezes, meus santos, nós permitimos que algum pensamento semelhante a esse passe pela nossa mente, pelo nosso coração? Por que é que Deus permite provações, sofrimentos e dificuldades na minha vida ou na vida de pessoas boas? Meus santos, nós aqui poderíamos nos estender sobre este tema, mas de uma coisa nós não podemos ter dúvidas: se Deus permite a provação, é porque Deus tirará um bem infinitamente maior para o proveito do seu servo. Então, se Deus permite o mal, é porque Deus tirará um bem maior, e tudo concorrerá para o bem daquele que ama a Deus. Mas isso nós sabemos, isso nós cremos, mas os nossos afetos, os nossos sentimentos, as sensações que existem em nós, nem sempre compartilham a nossa fé. Isto é, o desânimo, às vezes, toma conta do nosso coração. E foi o que aconteceu com este grande profeta. Nós estamos falando de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. De um dos maiores profetas. Pois bem, diz que quando isso acontece, quando Elias tem que fugir para não morrer, tem que se esconder, porque a rainha iria matá-lo, diz que um desânimo de morte se apossa do coração dele, ao ponto de ele desejar a própria morte. Imagine, meus santos, nós não estamos falando aqui de um profeta Jeremias melancólico e chorão. Jeremias era assim, era o seu temperamento. Então, que Jeremias por tudo chorasse, tá bom, é o temperamento dele. Mas nós estamos falando de um profeta de fogo e aço. Nós estamos falando de Elias, um profeta fortíssimo por temperamento. E diz aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que ele então fugindo, ele andou pelo deserto, um dia de caminho, sentou-se debaixo de um junípero, de uma pequena árvore, de uma pequena planta, e desejou a morte. Basta, Senhor, disse-me ele, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais carregar essa cruz. Se ele soubesse dessa expressão cruz, isso ele diria: eu não aguento mais carregar essa cruz. Eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais esses sofrimentos que o Senhor está permitindo na minha vida. Eu não aguento mais. Eu quero morrer. É melhor morrer do que viver assim. Talvez você, meu santinho, minha santinha, já tenha expressado algo assim. Então é consolador de alguma maneira quando você ouve um grande profeta isso dizendo, porque da mesma maneira que Deus o tirou daquele estado de desânimo, daquela situação de morte espiritual, Deus pode nos tirar também. Então não podemos nos entregar ao desespero,
mesmo que o desânimo experimentemos. E diz então que Deus, que nunca abandona os seus, Deus envia um anjo e que alimenta Elias com pão, um pão sobre brasas, um pão e água, que são sinais, um sinal fugidio, um sinal fraco, frágil, um sinal tênue da Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade. E diz então que Elias deitou-se por terra. Eu quero morrer, né? Eu estou acabado, eu não aguento mais essa cruz. Deitou-se por terra. O anjo veio e disse: levanta-te, levanta-te e come, pois tens ainda um longo caminho a percorrer. A tua missão não terminou ainda não. E diz então que ele se levanta. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo de cinzas e um vaso de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Isto é, aquele alimento foi bom? Foi. Aquele momento de oração que você teve, parece que lhe deu um ânimo, deu, mas foi uma chama, né, tênue, e que logo fez com que você desanimasse novamente. E foi o que aconteceu com Elias. Ele novamente se deitou. O desânimo era tão grande, o sofrimento era tão profundo, que aquela primeira graça não conseguiu retirar-lhe daquele estado de torpor, de dormência, de inanição, de inatividade, de rigidez. Ele estava parado, ele não aguentava mais. Mas Deus, o nosso Deus, meus santos, é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Então ele foi mais uma vez cutucar Elias: levanta, homem, você ainda tem uma missão a cumprir, você ainda tem um caminho a caminhar. Levanta, come e bebe. E tinha lá novamente pão e água. E diz então que ele come, bebe e recomeça o seu caminho. Pois bem, é esse o contexto da primeira leitura de hoje, que diz então que ele se põe a caminhar para o Horebe e caminha 40 dias e 40 noites. Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, então agora ele chegou, é a primeira leitura de hoje. Até então foi apenas a contextualização. Ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta e passou uma noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai da gruta, sobe o monte diante do Senhor e permanece lá, porque o Senhor vai passar. Então ele vai e obedientemente, percebe aqui, meus santos, que a nossa vida espiritual, ela precisa ser pautada pela obediência. Que você pode dizer: mas por que é que Deus já não fez tudo o que tinha que fazer lá quando ele estava debaixo do junípero? Por que é que Deus quis alimentá-lo e quis que ele caminhasse 40 dias e 40 noites, isto é, um período de purificação? Ele fez uma quaresma, ele passou por esse período de purificação, porque olha, o deserto já é o lugar da penitência, e no deserto 40 dias, então já estava desanimado, já estava cansado, mas ele precisava daquilo, meus santos. É como quando Deus nos leva a um caminho de penitência, do qual muitas vezes nós não gostamos, mas do qual nós sempre precisamos. E é por isso que Deus nos leva por esse caminho. E cada um aqui sabe a situação de purificação, de penitência, pela qual o Senhor esteja nos levando, nos guiando. Então ele caminhou 40 dias e 40 noites, e ele teve que ser obediente, perseverante e humilde para fazer
os 40 dias e 40 noites de caminhada para chegar até a gruta. Quando ele entra na gruta, Deus diz: agora sobe o monte. Ô Senhor, fala já na gruta. Eu estava desanimado lá no Junípero. O Senhor me levantou por 2 vezes. Eu caminhei 40 dias e 40 noites no deserto, tá? Faça você a experiência de uma caminhada com um sapatinho confortável, entendeu? Com filtro solar para não se queimar muito, e com uma boa noite de sono numa cama. Mas faça a experiência de caminhar 40 dias e 40 noites com todos esses artifícios de conforto, e você verá que já serão suficientemente cansativos. Agora imagine Elias já quebrado por uma vida de perseguição, Jezabel sempre o perseguindo. Ele agora nesse momento de desânimo, de estresse, de fadiga, de cansaço, de estafa, de desânimo, de aridez espiritual, ele caminha 40 dias e 40 noites, e não pense que caminhava que o seguia um caminhão com comidas sempre que ele tivesse fome. Então 40 dias de provação. Ele chega à gruta, não foi nenhum hotel, foi uma gruta, um buraco na rocha. Mas tá bom, aqui eu vou descansar. E Deus diz: sobe o monte. E ele obedientemente, ele sobe o monte. E diz aí, como é que diz aqui a ordem? Veio então um vento impetuoso, e ele lá em cima, tá? Então não é que foi agradável aquele vento, veio aquele vento impetuoso, e Deus não estava naquele vento. Veio então um vento tão forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Um vendaval, um furacão, um negócio assim. E estava lá Elias aguentando toda aquela situação em cima do monte. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, um abalo sísmico, e ele em cima do monte. Mas o Senhor não estava no terremoto, não estava naquele abalo sísmico. Passando o terremoto, veio o fogo, e Deus não estava no fogo. E depois ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa, e ali sim, Deus estava naquela brisa, e ele pôde se encontrar com Deus naquela brisa. Meus irmãos, aqui o quanto é importante aprender a enxergar a presença de Deus e os sinais de Deus nos pequenos acontecimentos da vida, nas realidades mais sutis. E compreendendo ali um sinal, dá o nosso assentimento de fé, isto é: Senhor, eu creio. Porque 2 coisas, 2 ensinamentos nós podemos tirar daqui, e eu termino. Primeiro, nós gostamos de grandes sinais de Deus na nossa vida, de sinais assim extraordinários. E nem sempre, normalmente, o Senhor não nos concede sinais extraordinários, mas o Senhor nos concede sinais da sua presença, do seu amor, do seu cuidado, da sua providência, da sua presença na nossa vida, ao nosso lado. Mas muitas vezes são sinais sutis, e que se no nosso peito habitar um coração dócil, humilde, obediente, o nosso coração vai discernir naquele simples sinal, um sinal de Deus, naquele simples acontecimento, um sinal de Deus. Mas só isso percebe um coração dócil, humilde e obediente. Um coração revoltado, que quer tudo do seu jeito e que não quer fazer a vontade de Deus, não verá nos simples acontecimentos da vida sinais de Deus.
Se Elias não tivesse se levantado por 2 vezes, comido aquele pão, bebido aquela água, obedecido à voz do anjo e começasse a fazer o caminho no deserto, se Elias não tivesse caminhado os 40 dias no deserto, se Elias não tivesse saído da rocha, da gruta e subido o monte, ele não teria discernido Deus naquele sinal. Mas como ele foi humilde, obediente e perseverante nas humilhações, ele se tornou capaz de perceber Deus nos pequenos acontecimentos da vida. Este é o pequeno ensinamento que nós devemos levar para a nossa vida. O segundo, meus santos, é que os sinais de Deus não nos obrigam à fé. Deus nos dá sinais, mas nós precisamos dar o nosso assentimento àquele sinal. Nós às vezes queremos um sinal que não reste dúvida de que foi Deus. Imagine se quando eu estava para entrar no seminário, eu quisesse que Deus dissesse: ó Verlan, entre no seminário, eu quero você padre. Eu nunca teria entrado no seminário, porque eu nunca ouvi Deus dizendo: ó Verlan, entre no seminário, eu quero você padre. A gente recebe os sinais e vai discernindo a vontade de Deus. Então isso é também na nossa vida. Deus às vezes está lhe dando os sinais de que você precisa para você se converter, para você tomar um caminho, mas você quer um sinal inequívoco, porque você não quer ter fé. Porque a fé é a certeza a respeito do que não se vê. Então é claro que os sinais de Deus sempre vão deixar a possibilidade de eu duvidar. E se não for? É o seu assentimento de fé. É claro, por exemplo, que nós temos muitos sinais da existência de Deus, mas nós não temos provas científicas, isto é, provas que nos obriguem a acreditar que Deus existe. Você vai ter que dar o seu salto na fé. Os sinais foram dados, mas não são sinais que nos isentam da fé. É claro que nós temos sinais do amor de Deus, mas esses sinais não nos obrigam a acreditar. Eu posso optar por duvidar do amor de Deus. É por isso que a fé é sempre necessária. E é por isso que é pecaminoso aquele pedido, quando você fica pedindo sinais e sinais e sinais de Deus, quando na verdade você não quer ter fé. E você fica pedindo sinais cada vez mais claros, mais claros, mais claros, para que não reste dúvida de que aquilo é de Deus, porque você não quer dar o passo e dizer: Senhor, eu creio, e eu farei a tua vontade. Entende, meus santos? É neste sentido que Jesus diz: essa geração é má, me pede um sinal, mas não lhe será dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, isto é, a pregação. Porque eles ficam pedindo sinais porque não querem crer. E Elias, meus santos, precisou crer em Deus, vendo a vontade de Deus naquele simples sinal daquela brisa leve e suave que o visitou no alto do monte. Que Deus, meus santos, nos fortifique a fé, abra os olhos do nosso coração e da nossa alma, para que nós aprendamos a discernir a presença, a bondade e a vontade de Deus nos simples acontecimentos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.